Então, bem-vindos àquele que é o primeiro Mar de Gente. O meu nome é Carlos Marianos. Estamos aqui a trabalhar num podcast diferente. Eu gosto de dizer que conversas para gente crescida, com gente interessante. E vamos começar por um daquele que será dos temas fortes. Ou dois temas fortes. Vamos cruzar aqui dois temas fortes que virá a ser este podcast, que é o jornalismo e o desporto. Para começar, temos António Tadeia, que se autodefine como um jornalista de coração, mas ex-jornalista de facto, e que todos nós estamos um bocadinho, todos nós gostamos de desporto e de futebol especificamente, estamos habituados a ouvir comentar na televisão e nas redes sociais e em vários esportes acerca do desporto rei. Então, António. Olá, Carlos. Bem-vindo, é um Obrigado. prazer ter-te aqui. Prazer Já nos conhecemos há uns aninhos e é um prazer e uma honra poder contar contigo para este primeiro Mar de Gente. E isto não vai ser uma entrevista, como eu te disse há pouco, vai ser uma conversa, mas eu não posso, não resisto a começar com uma pergunta que é também uma provocaçãozinha. Como é que está o jornalismo em Portugal e o que é que justifica que façamos abertura de telejornais com o José Cristal Branco? Olha, muito olá para ti e para quem estiver a ver. O jornalismo em Portugal está, na minha opinião, um bocadinho como está o jornalismo em todo o lado, sendo que em Portugal temos um problema que é grave, que é a questão da escala. O jornalismo entrou numa vertigem definida pela gratuitidade aqui há uns anos. A que é que isso nos levou? Levou-nos a que as pessoas começassem por perder o hábito de pagar por informação. E depois, com o advento das redes sociais e com a importância que as redes sociais passaram a ter na divulgação de tudo e mais alguma coisa, desde refrigerantes a notícias e a reportagens, enveredou por um caminho que era o único que podia viabilizar de facto as coisas através dessa mesma gratuitidade, que foi o caminho da grande escala. A partir do momento em que o consumidor deixa de estar disponível para pagar pela informação, e aqui quando falo de informação falo tanto de notícias como de reportagens, como de histórias, como de entrevistas, seja o que for, esses trabalhos continuam a ter os seus custos de produção, porque continua a ser preciso, e nós estamos aqui agora os dois a conversar, isto não é jornalismo, é um conteúdo, mas é o teu tempo, é o meu tempo, é o material, é o estúdio, é o trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas na produção deste podcast. Portanto, os custos continuam a estar lá. A diferença é que se o consumidor deixa de o pagar diretamente, vai ter que o pagar indiretamente. E quando o consumidor vai pagar indiretamente, estamos a pensar em quê? Basicamente em dois modelos. Um modelo de sponsorização, em que há uma empresa que, através do ganho de goodwill, do ganho de representatividade, de exposição, cobre esses custos, ou então através da publicidade. E a publicidade, que no início, e tu estavas comigo no Record, quando começou o crescimento dos sites gratuitos e que depois levou ao rebentar da bolha.com, aquilo que valia um anúncio digital naquela altura, divides por 20, por 30, por 40, por 50, por clique, e vale muito menos hoje. O que quer dizer que é preciso cada vez mais cliques. E como é preciso cada vez mais cliques, como é preciso cada vez mais gente a ver, a que é que isso nos conduz? Em mercados que têm espaço e gente para crescer, mercados americano, até o mercado brasileiro, o mercado britânico. Se falamos de futebol, o mercado britânico é brutal porque chega não só a quem vive nas Ilhas Britânicas, mas a toda a gente que por todo o mundo está interessado naquilo que é a Premier League, que é o campeonato mais global de todos. Nesses contextos,
aquilo a que se assiste é uma... temos naturalmente muitos projetos que são a degenerescência daquilo que devia ser a circulação da informação, mas que fazem muito dinheiro, porque é aqueles projetos marcados pelo clickbait que levam as pessoas a clicar, e há muitos projetos assim, há coisas absolutamente estapafúrdias por aí, mas lá está, clicas, sentes-te enganado, mas se calhar no dia seguinte vais clicar outra vez, quanto mais não seja por uma questão de dopamina. Mas depois há sempre uma margem, sei lá, se nós acharmos que há 5%, 10% de pessoas que estarão interessadas em conteúdos com outra elevação, se calhar 5%, 10% de pessoas num mercado tão vasto chegam para viabilizar projetos. Em Portugal não temos essa sorte, não só porque se falas de futebol português é uma coisa que interessa basicamente a quem está aqui, não interessa a muito mais, mas e tal, os brasileiros deviam interessar-se muito porque vão para lá, os nossos treinadores não querem saber, querem saber dos treinadores quando eles lá chegam. Exato. A partir daí sim, agora enquanto estão cá não querem saber. E tal, mas as pessoas que estão nos grandes, nos países das Big Five, vêm cá buscar jovens talentos, portanto, não, mas também não querem saber, só querem saber quando eles lá chegam. Ninguém queria saber do Cristiano Ronaldo antes do Cristiano Ronaldo sair daqui. Quando ele saiu daqui, passou a ser naturalmente o maior. Agora, num mercado como o português, e a dizer-te, a coisa é muito mais complicada, porque esses mesmos 5, 10% não chegam para viabilizar coisa nenhuma. Claro. E então isto leva cada vez mais gente a cair no outro caminho, no caminho que é o da exploração daquilo que de pior têm as redes sociais. Eu já desisti praticamente das redes sociais há algum tempo, neste momento estou lá só porque, enfim, tenho que estar, mas enverdei por um caminho completamente diferente, porque percebi que para estar ali não é só o querer, o aceitar sujeitar-me ao trash talk que ali é diário. Estás lá, tens que te sujeitar a ser insultado, vilipendiado, caluniado, tudo e mais alguma coisa. Não é só isso. Ainda por cima num tema com aquele que claro, mexe com o futebol. Puxa muito pela paixão. Exato. Não é? Mas não é só isso. A questão é que tu chegas a um ponto em que percebes que o que vale divulgação, exposição e, portanto, escala através das redes sociais não é o conteúdo que tu produzes, é a forma como tu o apresentas. E que esse conteúdo tem que ser condicionado para poder provocar as tais reações ou de aplauso, ou de repulsa, ou de ódio, ou seja, do que for, que as redes sociais vêm potenciar. Portanto, tens aí, na minha opinião, a resposta à tua pergunta. Porque é que se abrem telejornais com o José Castelo Branco? Porque é isso que as pessoas vão comentar a seguir. É isso que as pessoas querem saber, se o José Castelo Branco bateu na mulher, se não bateu na mulher. É uma personalidade excessiva, é uma personalidade excêntrica, e isso provoca naturalmente as reações. Achas que o jornalismo nos últimos anos, nem sei muito bem a origem, a gênese disto, o que é que achas que foi o ponto de viragem? Porque é assim, sensacionalismo sempre houve, e sempre houve conteúdos ditos populares. Qual foi o ponto de viragem? Imagino que um deles tenha sido tecnológico, tenha sido o advento da internet. Mas o que é que tu achas do teu ponto de vista? Qual é que foi o clique, passa o trocadilho, que fez com que este processo se iniciasse, que esta entropia do jornalismo se iniciasse? Eu acho que tens razão quando falas no advento da internet, que foi uma coisa boa, atenção, é preciso termos isso, é assim, eu estou a imaginar-nos vestidos de outra maneira, a amaldiçoar o Sr. Gutenberg por ter permitido que as coisas começassem a ser impressas. Assim, há revoluções industriais ou revoluções tecnológicas que naturalmente fazem com que as coisas avancem, e depois há um período em que é preciso haver uma regulação. Mas sim, a internet traz a circulação da informação. Eu faço muito essa comparação. Comecei a fazer comentários de futebol na televisão quando começou a SIC, 1992, creio eu. Sim, por volta 92. Aquilo que eu fazia nos comentários de futebol na televisão nessa altura é radicalmente diferente daquilo que eu faço hoje. Nessa altura eu preocupava-me muito mais em dar às pessoas informação sobre os jogadores que elas estavam a ver, que eram jogadores que as pessoas não conheciam.
E porquê é que eu tinha essa informação? Porque eu comprava tudo o que era revista, tudo o que era jornal, lia, devorava, consumia. Portanto, eu sabia tudo. É preciso investir, é preciso ter trabalho e efetivamente até gastar dinheiro. Certo. E aquilo que eu dava às pessoas era uma coisa que elas não tinham. Hoje em dia, com a internet, qualquer jovem estudante da escola secundária sabe mais sobre aqueles jogadores do que eu. Porquê? Porque tem mais tempo. E a informação está ali, está disponível. Portanto, isto é uma coisa boa. Agora, faz com que nós tenhamos que modificar a nossa abordagem às coisas. Eu hoje faço um comentário muito mais analítico do que fazia na altura. Na altura fazia um comentário mais informativo, Exato. dava mais histórias às pessoas. Mas, portanto, falamos primeiro da internet. O advento da internet faz com que a informação circule. Traz-nos aquilo que é a globalização, não é? O facto de... e isto é não só a informação chega-te a ti, onde quer que tu estejas, mas tu, onde quer que estejas, levas informação ao resto do mundo. E qual é que é o efeito disto? É que tu, de repente, como gostas de surf, mudas-te para Bali e consegues fazer em Bali um podcast sobre surf para o mundo inteiro. Porque tens lá acesso à informação e consegues fazer para o mundo inteiro, em português, se quiseres, ou para o mundo português, se quiseres, pronto. E consegues fazer chegar a tua informação ou o teu produto a quem está em Portugal. Portanto, isso é a primeira questão. Depois, eu acho que houve uma segunda questão que tem a ver com o Twitter e com o Facebook e mais tarde com o Instagram e com o TikTok e com o Snapchat e com todas as redes sociais que levaram a que se criasse um efeito, esse sim do meu ponto de vista, que ainda não conseguimos combater, que é o efeito bolha, que leva a que, através dos algoritmos que as redes sociais têm a funcionar e que foram criados para serem bons para cada rede social. Portanto, o Zuckerberg, quando cria o algoritmo, ou quando tem os engenheiros dele a criar o algoritmo do Facebook, não está preocupado se aquilo vai ser bom ou mau para a humanidade, está preocupado se aquilo vai ser bom ou mau para o Facebook, como é evidente, não é? É um negócio que ele tem que defender. E esse efeito bolha leva a que tu, quando abres o teu Facebook, quando abres o teu Twitter, estás exposto só a coisas que te dizem... agora já com o Twitter está um bocado diferente, mas originalmente estava exposto só a coisas que concordavam contigo, com a tua cosmovisão, com a tua forma de ver o mundo. E isso leva-te a que tu construas uma personalidade que te faz querer seres o maior especialista do mundo em surf. E quando tu achas que és o maior especialista do mundo em surf, isso gera em ti duas questões. A primeira é, não estás disponível para ouvir quem discorda de ti. E a segunda é, enches-te de ti próprio e passas a achar que só tu é que tens razão. E hoje em dia, isso levou-nos ao quê? Olha, por exemplo, jornais de clubes sempre houve. Certo. Não é? Nós crescemos, como miúdos, a ter o jornal do Benfica, o jornal do Sporting, o jornal do Porto. No entanto, as pessoas, aquilo nunca... A malta comprava, era a Bola, o Record, a Gazeta dos Desportos, o Jogo, o Mundo Desportivo, fosse o que fosse. Hoje em dia, tu vais aos adeptos mais acérrimos dos clubes e eles, das duas uma, este lote de atenção está a começar a alargar-se, e eles só se revêem ou no que passa nos canais de televisão dos seus clubes ou no que leem nos blogs que entretanto nasceram de gente que mente descaradamente e que manipula e torce a realidade para que o clube que estão a defender possa sair bem visto. E o problema é que o leva a tal radicalização. E o problema é que o jornalismo, esse da radicalização é interessante, porque não é só não é só no desporto. Hoje em dia, se temos fenómenos como o crescimento de partidos de extrema-direita, se temos as pessoas cada vez mais radicalizadas que se sentem para um lado como para o outro, eu acho que o fenómeno Trump nos Estados Unidos, por exemplo, não existiria se não fossem as redes sociais. Mas, o fenómeno de Bolsonaro no Brasil. É evidente, porque as pessoas estão cada vez mais ali em trincheiras, cada vez mais isoladas, porque devido também aos algoritmos das redes sociais que são feitos. É claro que há movimentos que precedem. O fenómeno Front Nacional em França é um movimento que precede essa realidade das redes sociais. Mas cresce muito com a realidade das redes sociais. Porque a partir do momento em que temos estes algoritmos, as redes sociais acabam por confirmar tudo aquilo que tu já sabias que era verdade, não é? Sim. E acaba por consolidar-te aqui nesse ponto.
Dito isto, estávamos a falar dos jornais dos clubes. A tua relação com as redes sociais, tu já falaste um bocadinho. Eu assisti à evolução, porque eu acompanho, porque isto tudo é muito recente, não é? E todos nós temos aqui, temos uma memória, nós temos o privilégio, somos daquela geração, temos o privilégio de ter acompanhado o nascer da internet. Os meus filhos nasceram agora, são 10 e 12 anos e não conhecem o mundo sem internet. Nós temos este privilégio. Mesmo o teu filho tem 20, salvo erro, 19 anos, também não conhece outro mundo que não tenha tido internet. Nós somos uma geração um bocadinho especial desse ponto de vista. E a tua relação com as redes sociais, acompanhei com algum humor. Às vezes eu próprio, naqueles comentários, tipo, quase a necessidade de ir lá defender o meu amigo, porque aquilo, a tua evolução foi do género, abraçaste as redes sociais como o teu trabalho e como uma ferramenta que é poderosíssima, e depois às páginas tantas foste desencantando um bocadinho, porque aquilo é um bocado, é uma selvageria, não é? Mas não é isso que me preocupa. Não é de todo isso que me preocupa. Aliás, as coisas correndo normalmente, acaba por ser normal, não é? Tu chegas a um ponto em que a cara de um determinado perfil de Facebook, de um determinado perfil do Twitter, já não é sequer quem vai ler aqueles comentários. Porque já tem gente a tratar-lhe daquilo e que filtra e que só seleciona. Portanto, o que me preocupa a mim não é a selvageria, não é? Eu muitas vezes, e aqui também contra mim falo, tentei um bocado usar essa selvageria para criar buzz. Porquê? Eu publico uma coisa qualquer, aparecem 20, 30, 50, 500 pessoas que, a propósito daquela coisa, extrapolam e insultam e caluniam e tal. E eu digo assim, alto lá, eu para isto não estou disponível, e com isso faço quase que uma proclamação daquilo que eu defendo e daquilo que eu acho que deve ser o jornalismo, e isso geralmente gera depois ali também, lá está, sentiste a necessidade quase de ir lá defender, aparece quem defenda e tal, e aquilo gera buzz e acaba por permitir uma coisa que é o post seguinte que eu vou fazer, que é um post com jornalismo. Já é um post que já é mais visto. Porquê? Porque o algoritmo é uma maneira de enganar o algoritmo. O algoritmo diz assim, espera lá, isto aqui há movimentação, há food for thought, não é? Portanto, acontece que o food for thought que eu tenho para oferecer não é aquele que o algoritmo quer, e a seguir a coisa volta a cair outra vez. Mas não é isso que me preocupa. A mim aquilo que me preocupa é, de facto, ter percebido, e percebi às minhas custas, no meu processo, que as redes sociais não eram uma forma viável de distribuir jornalismo. Eu lembro-me de... enfim, o Twitter aparece, salvo erro, 2008. Alguns por aí, final da primeira década deste século. O Facebook vem logo a seguir. Parece, ou pelo menos tem uma explosão popularizado, vamos lá, não é? Portanto, torna-se popular por volta dessa altura. E eu, por essa altura, eu estava a trabalhar na Control, no Jornal do Jogo, que era no mesmo edifício do Diário de Notícias, onde estava o nosso antigo diretor, que foi dos dois, o João Marcelino, que estava como diretor do Diário de Notícias. E o João dizia-me, a malta que está no Facebook é o teu exército, são os gajos que estão lá para te defender, se houver uma coisa... E no início se calhar até era assim, mas depois rapidamente deixou de ser, não é? E há um momento que para mim é fundador da minha relação com as redes sociais modernas, vamos chamar-lhe assim, que é o momento em que eu faço o Bancada. Exato, que foi um dos teus projetos. Sim, eu saí dali do Jornal do Jogo para ir para a direção do Record, com o João Querido Manha, e depois, 9 meses depois de eu ter lá entrado, a direção caiu, e entrei numa situação de desemprego no dia 1 de setembro de 2014. Vai fazer 10 anos agora. Nunca mais consegui ter emprego. E comecei a tentar fazer... Fiz primeiro coisas em nome próprio, lancei o meu próprio site, o antoniotadeia.com, que já não existe. Porquê? Porque eu
era uma altura também de eclosão nos Estados Unidos do fenómeno dos individual media, que neste momento se transferiu um bocadinho para as newsletters, mas que na altura era o que estava em cima da mesa. E para o Substack também. Agora sim. Mas comecei por fazer o AntonioToday.com em parceria com 2 amigos meus de uma empresa que é a Clever Advertising, o Luís Rodrigues e o José Luís Santos. E depois eles, à altura, eles eram os sócios capitalistas, vamos chamar-lhes assim, eu era o sócio de indústria. Eu contribuía com o meu tempo e com o meu trabalho. A dada altura eles quiseram ser um bocado mais ambiciosos e eu achei que sim, e então pensámos assim, bom, vamos fazer um projeto jornalístico. E lançámos o Bancada. E o Bancada era, no início, tudo aquilo que eu achava que devia ser um projeto jornalístico. A seguir todas as regras que eu acho que são válidas para a profissão, como a ausência de fontes anónimas, como e que é uma das coisas que está a matar o jornalismo desportivo em Portugal. E que é quase tradição. Pois, eu sei, mas que deixa o jornalista completamente na mão dessas fontes e da manipulação. E eu sempre defendi que a minha única relação enquanto jornalista é com os meus leitores, não é com as fontes. Eu quero que as fontes se danem, muito francamente. Eu costumava dizer, e numa altura em que a minha mãe ainda era viva, que eu não acredito em ninguém a não ser na minha mãe. E, portanto, o resto eu tenho que confirmar. Mas há muito boa gente. A minha abordagem sempre foi essa. Há muito boa gente que fez carreira à mercê dessas relações. Mas então, o Bancada era tudo aquilo que eu queria que fosse um projeto jornalístico. Estavam 2 antigos colegas nossos do Record, o Gomes Ferreira e o António José Oliveira, que estavam na altura também desempregados. Tive-os lá comigo para enquadrarem o resto da redação, e o resto da redação eram 8 jornalistas em primeiro emprego, que eu recrutei num processo de entrevistas duríssimo e concorridíssimo. Entrevistei 100 e tal pessoas para selecionar 8. O Bancada teve um início ainda assim promissor, e há uma altura, eu lembro-me perfeitamente, eu estava em Barcelona para um jogo da Liga dos Campeões pela RTP, e naquele dia eu vi que os posts de Facebook que nós tínhamos no Bancada reduziram o alcance para aí para 5 vezes menos num dia. Eu disse, diabo, o que é que se passa aqui? Mudou o algoritmo. Foi a primeira vez que mudou o algoritmo desde que o Bancada tinha começado. O Bancada acabou ali, acabou naquele dia. Porquê? Porque nós, e aí foi um erro meu, isso, eu investi aquilo que estava disponível em jornalismo, não investi naquilo que se impunha na altura, que era em gestores de social. Sim. Não é? O que eu precisava jornalistas, é para isso que se dá, a malta chega ali, faz copy-paste e já está. O que é importante? O que é importante é tu teres alguém que consegue pegar num determinado conteúdo, que até pode copiar a um sítio qualquer, não é importante, e conseguir vesti-lo de uma maneira a que as redes sociais o comprem. Exato. Essa é que é a questão dramática, voltando ao tema das redes sociais. Porquê? E nós na altura no Bancada fizemos uma experiência que eu acho que é absolutamente reveladora. Um dos trabalhos de reportagem que foi feito no Bancada, na altura feito por um dos nossos jornalistas, foi um trabalho sobre as origens do Moussa Marrega, o avançado do Futebol Clube do Porto, que tinha nascido em Paris e que estava O Bancada é de 2017, portanto é aquela primeira temporada do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, 17-18, em que o Marrega faz uma época fantástica e acaba por ser fundamental na chegada do Porto ao título. A reportagem estava boa. Contava histórias que eu não conhecia, nomeadamente a infância complicada do Marrega em Paris, e a razão pela qual ele festejava os golos sempre da mesma maneira. Eu não sei se era 14, se era 41, acho que ele fazia assim, uma coisa com os dedos. Nunca ninguém tinha dito porque é que era aquilo. Aquilo era uma referência ao bairro onde ele tinha crescido e tal, um bairro difícil, tráfico de droga, e ele conseguiu sair dali e ser um desportista de alto rendimento. Aquilo passou completamente despercebido. E na altura, em conversa com o Zé Luís, que era um dos meus sócios, e atenção, a Clever tinha uma série de páginas de redes sociais nesse sentido, que eram páginas
destinadas a adeptos mais radicais dos clubes e que explorava bem esse tipo de coisas. Ele disse-me assim, olha, vamos experimentar, se não te importares, e vamos pôr este artigo numa das nossas páginas de Facebook. Não lembro qual foi, se era o Portistas, não sei daqui. Era uma coisa assim qualquer, que era uma página de Facebook destinada a adeptos do Porto. Eu disse, isso era porreiro. Pensei eu primeiro, isso era porreiro, metes um link para o bancada e a gente quer... Não, ele disse, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é pegar no texto e pô-lo na página. Como até no fim posso dizer texto original do bancada. Pronto, está bem, ok, faz lá isso. Bem, aquilo publicado na página dos Portistas, não sei das quantas, teve 50 vezes mais alcance. Exato. E este é que é o problema, não é? Agora se vem lá e se me chamam atrasado mental, eu quero lá saber, francamente. Assim, no direto... Vem com o território. E eu tive essa chatice, aliás, e depois percebi que aquilo me estava a fazer mal e inclusive tive a supina honra de ir ao extremamente desagradável da Joana Marques com o meu futebol de verdade, porque aquilo estava-me a fazer mal. Porquê? Porque eu estou sozinho a ler comentários e às vezes aparecem lá uns trolls e eu tenho este defeito, que é um defeito. Se alguém me elogia, eu passo à frente. Se alguém me põe em causa a minha seriedade e tal, eu fico ali até depois da manhã para me defender. Exato. E aquilo, o futebol de verdade estava a começar a ser um exercício de ira permanente. A razão que me levou até inclusive a acabar com os diretos. Portanto, no direto é uma coisa difícil de gerir. Agora, vou-te dizer, muito francamente, eu publico e continuo a publicar os links para os meus textos no Facebook. Aparecem lá uns tipos a dizer, tu estás vendido, tu és isto, quero lá saber. É deixá-los a falar sozinhos. Isso não me preocupa. O que me preocupa é aquilo que é o bom jornalismo ali não passa. O que passa ali, e vou-te só dar mais um exemplo. Estavas-te a queixar há bocado que tinhas medo de falar muito e o convidado de falar pouco. Só eu é que falo. Aqui é o que interessa. Na semana passada, eu até fiz na altura um tweet sobre isto, para pôr as pessoas a refletir, que eu gosto de pôr as pessoas a refletir. E vou dizer onde é que foi, porque não tenho problema, até porque não é um sítio português, mas é um sítio que tem 13 milhões de seguidores só no Facebook. É uma página chamada Sport Bible. Sport Bible, que é uma página que a maior parte das pessoas que estão a ver isto seguem, com certeza. Eu, inclusive. Pronto, fazes mal. Aquilo é uma aldrabice, pegada do início ao fim. A Sport Bible fez um post de Facebook que dizia o seguinte: Estrela, e não sei, os termos aqui não sei se foram exatamente estes. Sim. Estrela de Portugal afastada e substituída por um jogador da Premier League. Foto a ilustrar, e afastada do europeu. Foto a ilustrar o artigo. Cristiano Ronaldo. Qual era a estrela de Portugal que tinha sido afastada por lesão? O Otávio. Ok. É claro que tu, para perceberes isto, tens que clicar e tens que ver a publicidade. E é isto. Clickbait puro. Sim, é clickbait puro. Mas eles têm 13 milhões de seguidores, eu tenho 70 mil. Pois. Não é? Exato. Isto há que pensar, pelo menos. É preciso. Isto é que me preocupa. Bem, também estamos a comparar um site em inglês e internacional há pouco com português. Verdade. É verdade como que tu sim. disseste, Mas há algum site em Portugal que tenha 13 milhões de seguidores? Assim, de repente, se há. Seja como for, a conclusão que retiramos disto tudo é que o jornalismo dito o pilar, o quarto poder, independente, que prima pela verdade, pela isenção, isto se calhar, não sei se alguma vez existiu, mas pronto. Isso tudo, mas o jornalismo dito de qualidade, vamos dizer assim, está morto, falhou rotundamente, já não tem hipótese de existir. Eu não acho isso, acho é que tem que ser reenquadrado, vamos dizer assim, não é? Mas isso é um trabalho que se anda a tentar fazer, mas é um trabalho permanente. Desde que eu me lembro. E já se fazia há muitos anos antes de tu existires. Sim. Eu, no meu Substack, estou a fazer, e gostava de fazer com uma periodicidade mais rápida, mas não sou capaz, porque envolve ler muita coisa. Estou a fazer a história do futebol português, época a época. Comecei em 21-22, isto foi uma coisa que era destinada a assinalar o centenário das provas de competição nacional do futebol, que foi o primeiro campeonato de Portugal, foi em 21-22. Portanto, foi em 1921-22
E, portanto, agora leva outra conversa. Em 2021-22 eu fiz o primeiro artigo deste projeto, que era um projeto destinado a assinalar o centenário. Não, isto é absolutamente inquestionável. Foi a primeira competição de ídolo nacional. Agora depois se atribui o título de campeão nacional ou não, isso sim é outra conversa. Mas que isto existiu. Que o facto disto ser polémico levou a que as entidades oficiais não quisessem sequer, e o centenário foi uma coisa que passou, ninguém deu por rigorosamente nada. É a subia, fala do tempo e esconde debaixo de uma pedra. Ninguém quis saber porra nenhuma sobre isto. Aí, disse mais neiro. Bom, mas peço desculpa. Pode dizer várias. Estamos à vontade. Mas agora, tenho estado a ler muita coisa, para não perder o raciocínio, sobre aquela altura. E naquela altura, os jornais em Portugal eram empresas que tinham muita gente, tinham as próprias máquinas de impressão, tinham muita gente associada a esses processos, portanto, o período em que nós vivemos no jornalismo, em que os jornalistas se calhar eram 80% da força de trabalho de um jornal, é um período único. Porque antes disso havia muita gente destinada à parte mecânica da coisa. Claro. E hoje em dia vai ter que voltar a haver muita gente destinada à parte tecnológica da coisa, vamos chamar assim. Portanto, a adaptação é permanente. Agora, para responder à tua pergunta, se o jornalismo está... eu não acho que esteja morto. Acho é que tem que ser reimaginado. E isto vai levar tempo. Eu acho que as pessoas vão continuar a querer e há sempre gente que quer jornalismo sério, honesto, que te conte histórias reais e por aí afora. E não queremos nem de perto nem de longe impor um determinado gosto às pessoas. Também vai continuar a haver sempre muita gente que quer histórias de Faco e Alguidar e está tudo bem. Cada um e há de ser a maioria sempre. E há de ser sempre a maioria. Agora, a questão que se coloca aqui é que a maneira de viabilizar este jornalismo de que eu te estou a falar não vai ser pela publicidade, vai ser por uma daquelas duas vias de que eu te falava, ou sponsorização ou assinaturas pagas. É por isso que a única maneira de fazer isto vingar é claramente reduzir custos de produção. É muito complicado fazer vingar um projeto de jornalismo massificado num mercado tão reduzido como é o português, a não ser pela via da popularização. Porque tu, para viabilizares um projeto que tenha custos de produção elevados, tens que ter sempre uma cota de mercado de 40%. E tu não consegues ter uma cota de mercado de 40% a fazer aquilo que tu gostas de fazer. Mas foi por isso que, por exemplo, aquele projeto que eu costumo dizer à sociedade foi definitivamente aquele que mais me deu gozo na minha vida profissional, que foi a revista 10. A 10. Foi precisamente por estar num contexto de um jornal em que na altura tinha uma cota de mercado dominante. Foi por isso, só num contexto desses é que um projeto desses consegue existir. É isso que me está a dizer. Epá, a 10, eu se abro o alçapão da 10, vai sair de lá muita coisa que a gente não quer que saia. Pá. Não sei se não queremos. A Record 10, que tem... a Record 10 nasceu torta. Sim. E nasceu torta porque nasceu de uma querela pessoal quase... que eu tinha com a nova ordem do jornal, e então recolhi apoios na velha ordem. Não era pessoal, mas acabou por ser... Para conseguir... Não era pessoal, que hoje dou-me bem com toda a gente. Para conseguir fazer... era uma questão de visão. Exato. E depois, eu acho que a 10 acaba por um conjunto de circunstâncias. Eu saí ao fim de um ano... porque aí sobrepôs-se a tal questão pessoal. Eles depois já queriam que eu saísse dali para ir para a redação, e eu não estava interessado em ir para a redação naquelas circunstâncias, sobretudo no formato que me estava a ser proposto, que era permanentemente condenado a votar derrotado em todas as decisões, porque o resto do gabinete de decisão, vamos chamar-lhe assim, estava contra mim. Ou tinha uma visão diferente daquela que eu defendia.
Mas eu acho que depois disso, portanto, assim que a revista se viu livre de mim, que era só um parênteses, que era uma revista, porque há muita gente que vai ver isto que não é se calhar desse tempo, é que parecendo que não, já há uns anos. Era uma revista dedicada ao grande jornalismo, à grande entrevista, à reportagem, às histórias. Era um produto nobre, não é? Sim, mas com uma vertente de atualidade sempre porque eu sempre achei que aquilo que te distingue entre seres um produto meramente popular e seres um produto de maior nível. Não são os temas que tu tratas, é a maneira como tu os tratas. Claro. Eu sempre achei isso e, portanto, eu sempre achei que era possível fazer uma revista que tratasse os temas de que as pessoas queriam falar, mas que os tratasse de uma maneira elevada. Com maior profundidade, com maior... Pronto. E a dada altura, pronto, a revista nasceu era um projeto que eu próprio andava, porque eu nos tempos livres ia fazendo isso, ia tendo projetos, e eu queria fazer uma revista, e então aquilo foi um projeto quase ready-made. Cheguei, entreguei, pediram-me num dia, no dia seguinte estava entregue, porque estava feito. E portanto saiu daquilo que eu achava que devia ser uma revista, mas assim que se viram livres da minha presença, que a partir de uma altura passou a ser, se calhar, um entrave ao crescimento da revista, porque era importante também provar que eu não tinha razão na querela contra a direção na maneira de ver aquilo que devia ser o jornal. Se a revista tivesse sucesso sem mim, era uma maneira... mas aí eu acho que tinha todas as condições para ter sucesso, só que aí eu acho que houve falta de visão. Mas isso, enfim, foi há 20 anos. Acho que foi há 20 anos. Acho que houve falta de visão, porque se quis começar a fazer da Record 10 aquilo que era o L'Equipe Magazine na altura. O L'Equipe Magazine na altura era uma coisa que, enfim, o futebol não tinha, não é? Eu não acreditava na possibilidade do jornal do Record fazer vingar uma revista que não fosse montada em cima do grande futebol. Claro. Não dá para fazer uma revista. E eles acharam que era assim, que era esse o caminho, e é respeitável, que se devia fazer a revista. E tu ainda lá ficaste depois de eu sair. Sim. Portanto, sabes, aí dessa parte saberás tu melhor do que eu. Mas em que seria possível fazer uma revista. Alguém achou que se calhar a revista estaria a canibalizar se calhar o conteúdo do jornal? Não pois, sei. Isso já não sei. Digo eu. Isso já não sei. Falámos um bocadinho dos esportes, falámos um bocadinho da anunciada morte do jornalismo, que anda a morrer há 20 anos, se calhar ou mais. Agora, e da relação entre a tecnologia, e disseste muito bem que se calhar no tempo do Gutenberg também, isto agora vem em imprensa, isto vai ser o fim do mundo. Mas eu acho que as coisas estão... O que é que vai ser dos monges copistas? Exatamente. O que é que... monge não sou. O que é que... Mas é que as coisas mudaram muito mais, se calhar, nos últimos 20 anos do que tinham mudado nos 400 anteriores. Sim. E agora, cada vez mais, eu no outro dia estive a ver um podcast muito interessante. Isso é o famoso paradoxo de Cleópatra e das pirâmides, não é? Essa não? Sim, que toda a gente exatamente pensa. Quando pensamos em Cleópatra, não temos noção que houve mais tempo entre as pirâmides e Cleópatra do que entre Cleópatra e o iPhone, por exemplo. É sempre o exemplo que eu ouço. Então, tinha um podcast muito interessante em que estavam a falar dois responsáveis por uma das maiores empresas que esteve na origem da explosão da inteligência artificial, e eles estavam a dizer, entre outras coisas, algumas até bastante assustadoras, mas estavam a dizer que neste momento a evolução da tecnologia da inteligência artificial já não é antigamente. Mesmo quando surgiu a internet, estamos a falar de evoluções de 2, 3 anos, em que se davam alguns saltos. Eles dizem que hoje em dia a evolução da inteligência artificial já é uma coisa de semana passada. Esta semana já não é assim, a semana passada era assim, para a semana já é uma velocidade exponencialmente absurda. E fala-se muito da possibilidade da inteligência artificial substituir muitas profissões ditas mais eruditas, os advogados, até os médicos, e os jornalistas. Achas que são dos primeiros que vão
que vão à vida com a tudo inteligência isso vai artificial. ser. Eu, por acaso, está tudo em risco em relação com aos isto. advogados, tenho muitas dúvidas. Aliás, o meu filho está a estudar Direito e eu já lhe disse. Esperas bem que não. Já lhe disse várias. Não, eu só não quis que ele fosse para jornalista, foi a única coisa que eu fiz força para que não acontecesse. Mas já lhe disse: olha, uma das coisas dos anos que aí vêm são os processos das big media contra as novas formas de inteligência artificial e contra as formas de apropriação de conteúdos, porque tudo isso vai ser possível, não é? Claro. Portanto, há aí um caminho, Não, já é possível. há aí um caminho muito a ser traçado pelo direito. Mas eu disse, percebo pouco mais do que nada. Em relação ao jornalismo, aquilo que me parece é que tudo isto é enquadrável na modificação do papel do jornalista perante a sua audiência e na criação de uma relação que é e será cada vez mais direta. Uhum. Por isso é que eu te dizia há bocadinho que vamos falar do mercado português. Acho muito complicado viabilizar hoje em dia um projeto em grande escala, como era, enfim, nós quando trabalhámos juntos no Record, o Record tinha para aí 100 jornalistas. Hoje em dia não faço ideia de quantos têm, mas há de ter para aí um quinto disso, provavelmente, se calhar. Estive lá recentemente, mas não fiz uma contagem de cabeças. Pronto. Mas as pessoas que eu ainda reconhecia eram muito poucas. Sim, e é muito aquela mão de obra que entra e sai, porque são os estágios de verão, porque são os jornalistas em primeiro emprego, que assim que acaba o primeiro contrato e depois ou o segundo, e depois é preciso dar-lhes outro tipo de condições, então aí o que se faz é ir buscar outra vez um outro em primeiro emprego e que ele vai à vida dele. Isso está cada vez mais complicado de facto porque não há receita. Agora, mas também só um pequeno parênteses nesta conversa, e não achas que isso também acaba por agudizar o problema? Porque nunca querias. Acho que tudo isto nos conduz para aquilo que eu te vou dizer a seguir. Porque a inteligência artificial também nos cria esse tipo de problemas, que é, se eu quiser, ainda aliás esta semana que estamos a gravar, por acaso aquilo não foi feito em vídeo. Mas tivemos aí o caso do Ricardo Costa e da Rita Matias, a deputada do Chega, que apareceram no Twitter, uma imagem deles com um texto por cima que eles alegadamente teriam dito, mas que não disseram, nem um nem o outro. E aquilo está a gerar um buzz brutal e está toda a gente a discutir aquilo, porque depois há muita gente que já vai dizer não, porque este gajo disse isto, esta gaja disse aquilo e tal, assim, não disseram. Pois. E por acaso, quem fez aquela aldrabice não teve a vontade, ou os meios, ou a possibilidade, ou a capacidade para fazer uma coisa que é relativamente fácil, que é pôr a imagem daquelas pessoas a falar e a dizer aquilo. Mas já é possível. Já é possível. Pois. Quantos de nós quantos de nós não vimos? Eu vi, por acaso, passou-me isso pela frente várias vezes. Estamos a falar de um ano em que foi o Sporting campeão. E eu vi no Twitter vídeos do Trump, do Obama, a dizer o Sporting é o maior e tal, e não sei mais. E se fosse o Benfica diriam a mesma coisa. Porquê? Porque é a AI a fazer isso tudo. Exato. A que é que isso nos conduz? A que haja uma relação cada vez mais direta. Eu vou passar a ter o meu jornalista. E eu só acredito, isto, enfim, estamos a falar, não é já, mas vai ser. E se o meu jornalista é o Carlos Mariano, se eu escolhi o Carlos Mariano para me manter informado, se eu escolhi um determinado meio de comunicação social, ou uma determinada cooperativa de jornalistas, pequeno grupo, porque isto é o que estamos a assistir ao eclodir dos individual media, dos pequenos cada grupos. Vez mais, sim. Pequenos grupos, há 5, 6, 7 jornalistas que se juntam num grupo e fazem, porque obviamente eu sozinho, eu tenho o meu Substack. As pessoas recebem os meus conteúdos diretamente no e-mail. E para terem a certeza que é meu, é porque vai dali. Se não for dali, não é meu. Mas eu sou só um. Não consigo cobrir tudo e mais alguma coisa. Mas se vamos juntar com 7 ou 8, se calhar conseguimos fazer uma coisa um bocadinho mais abrangente. E conseguimos fazer chegar às pessoas uma determinada quantidade de conteúdos
que já lhes permitem manter-se minimamente informados. Acho que é um bocadinho o regresso às origens do jornalismo. Eu acho que é um bocadinho um reequacionar de tudo. E tu, a partir de determinada altura, dizes assim: não, eu só acredito se vier dali, porque foi esta coisa, foi este meio que eu escolhi para me manter informado. E, portanto, acredito no que vem deste meio. Qual é a diferença, diz-me tu, mas qual é a diferença entre isso e um jornal? Não é? Qual é a diferença entre eu acreditar, imagina, quero estar informado sobre futebol e de repente eu junto-me com 4 ou 5 ou 6 ou 7 pessoas que eu prezo e fazemos uma coisa em que há uma agenda definida por nós, que faz chegar às pessoas os conteúdos daquilo, e é uma coisa minimamente abrangente e quem estiver do outro lado, no receiving end, consegue ter um acompanhamento mais ou menos inteiro daquilo que é a atualidade. Qual é a diferença entre isso e um jornal? A diferença é que aqui estamos a partir do mínimo para o máximo e não estamos a tentar reduzir uma coisa que neste momento é insustentável, que é ter uma estrutura com 100 jornalistas no mercado português, e que para ela poder vir a ser viável, eu tenho que cometer as maiores atrocidades àquilo que deve ser o jornalismo. São os vídeos, enfim, nem vamos por aí porque não vale a pena. Mas aqui há dias houve um responsável de um jornal português que me disse que isto foi não foi aqui há dias, foi no ano passado. O vídeo mais visto no seu site no ano em curso, portanto no ano passado, era um vídeo em que se via um casal a fazer sexo na beira da estrada no Rally de Monte Carlo. O Rally de Monte Carlo era um pretexto. Portanto, achas que isto é um bocadinho o regresso é o regresso às origens, não é? É o que me estás a dizer, é o início. Achas que os grupos económicos, que foi uma situação que eu quando eu entrei no mercado de trabalho, foi quando os primeiros grandes grupos, ou pouco depois disso, os primeiros grandes grupos acabaram por tomar conta da esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social, e alguns que resistiram anemicamente até há bem pouco tempo. Achas que esses grandes grupos mataram um bocadinho o jornalismo? Ou isto é uma visão muito comunista? Sim, eu sou um tipo de esquerda, e sou e serei sempre pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas culpar os grandes grupos económicos do estado de jornalismo é como culpar a autoestrada pelos acidentes, porque assim, o mundo é aquilo que é e nós estamos a deixar que ele vá para onde ele está a ir. E há coisas que tu não paras. Se queres falar de futebol, não me vais ver nunca a dizer que isto bom era quando os jogadores jogavam pelo amor à camisola e recebiam uma Santos e trabalhavam ali, depois iam trabalhar exatamente, e depois acabam a carreira. Eu hoje vejo os antigos jogadores que foram meus ídolos de infância na miséria. Não estão na miséria, mas com vidas, mas têm pernas, joelhos, tornozelos completamente desfeitos, não conseguem sequer descer e subir escadas, e não têm muita coisa de seu, não é? Quando foram tipos que enchiam estádios. Eu isso não acho justo. Também tens que ver a questão do trabalhador futebolista. Os futebolistas são os privilegiados. São alguns, os 15 que estão no topo, não é? Muito pouco. As pessoas não têm essa noção. As pessoas não têm a noção que eu por acaso, o filho de uma das minhas primas direitas foi jogador creio que ainda é, mas esteve na União de Leiria, esteve no Braga B, esteve o Afonso e aquilo não se, a esse nível não se ganha dinheiro para poderes pensar na tua vida. Chegou ao fim a minha carreira, 30 anos, agora 35, agora vou ficar, vou para as Bahamas viver dos rendimentos. Não, tens de continuar a trabalhar, como é evidente, não se pense nisso, não é? Olha, nós estamos aqui condicionados um bocadinho, porque estamos a gravar isto no arranque do europeu. E eu não te vou pedir prognósticos, nem nada que se pareça, mas como é que, olhando para a nossa seleção, para falarmos um bocadinho de futebol também, puro e duro, olhando para a nossa seleção, como é que vês esta seleção? E se fala-se muito do fenómeno de Ronaldo ou dependência, e se faz algum sentido, não faz? Como é que estás
E isto provavelmente quando sair este podcast, quando for publicado, vai toda a gente rir, não é? Já toda a gente rir disto. E olha, afinal fomos campeões da Europa, ou afinal não. Mas olhando para isto, como é que, obviamente sem pedir prognósticos nem nada que se pareça, mas como é que olhas para esta seleção com otimismo? Como é que há pontos fracos, há pontos fortes? O que é que, à partida para isto, o que é que podemos... Olha, é importante que se diga, estamos a gravar antes do primeiro jogo de Portugal neste Campeonato da Europa. Portanto, estou a ter um exercício complicadíssimo. Eu acho que há uma coisa positiva relativamente ao último Campeonato do Mundo, e se calhar vai correr mal, mas à partida eu acho que tem condições para correr bem, é que a cabeça do Ronaldo está muito melhor do que estava há ano e meio. Há ano e meio o Ronaldo entrou no Campeonato do Mundo no meio daquele processo de desvinculação do Manchester United, em que inclusive foi-se embora depois de um período absolutamente desgastante no Manchester, e a cabeça dele não estava bem, como a cabeça dele não estava, onde foste feliz, como a cabeça dele não estava bem, isso levava muitas vezes a querer ainda puxar mais protagonismo para si próprio, e a coisa não correu tudo bem. Neste momento eu acho que ele está bem resolvido. Eu tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que vale o atual campeonato da Arábia Saudita, a Liga Saudita, mas ainda há dias, por acaso, em conversa com o Jorge Jesus, ele me dizia: não, pá, aquilo é... Eu acho que aquilo vai ser melhor do que a Europa muito em breve, e que neste momento as melhores equipas sauditas já são melhores do que as melhores equipas portuguesas. Eu tenho muitas dúvidas. Sendo que o Jorge Jesus nunca foi conhecido por ser alguém com uma capacidade de análise fria e distante. Eu acho que não é tanto isso. É um gajo um bocado apaixonado. É mais alguém que puxa a brasa à sua sardinha, não é? E a sardinha dele neste momento é a sardinha da Liga Saudita. Sardinha riquíssima. Para te dizer o quê? Que acho que o Ronaldo entra bem. Bom, tem tudo para poder entrar bem. E isso é bom para a nossa equipa. A nossa equipa tem uma série de talentos. Acho que o Martínez conseguiu resolver um problema que o Fernando Santos nunca conseguiu, que foi tornar o Rafael Leão útil. Vamos a ver se ele agora não volta atrás durante o Campeonato da Europa, mas para o fazer teve que criar ali uma assimetria tática, para ter o Leão a partir de uma das faixas encostado à linha, tem que meter o lateral desse lado a jogar um bocadinho mais dentro, e isso foi, do meu ponto de vista, bem conseguido. Agora é assim, estamos a falar de e eu digo sempre isto, estamos a falar de um torneio, são 7 jogos, tens um dia, estás com uma dor de barriga, já foste. Não é um campeonato nacional, não é uma questão de regularidade. Portugal em 2016 não era a melhor seleção da Europa, e foi campeão da Europa. E teve uma Portanto, sorte. neste momento Portugal até podia ser a melhor seleção da Europa, e eu acho que não é. Acho que a melhor seleção da Europa hoje é curiosamente a mesma que era em 2016, é a França, e é a minha aposta antes de... E agora podem-se rir, se calhar se virem isto já depois do Europeu, e a França foi eliminada na fase de grupos, podem-se rir de mim à vontade, mas pode acontecer, lá está. Sim. Porque é um torneio de curtíssima duração. Exato. E tens um dia mau, dói-te a barriga, dói-te a cabeça, encravaste uma unha, já foste. Ou se pelo contrário tens um Éder que entra inspirado e marca um gol e és campeão da Europa. Portugal é campeão da Europa em 2016 e não ganhou um dos jogos da primeira fase, empatou os 3. Exato. Eu estava lá, lembro-me bem daquilo que foi e do drama que era e daquilo que se dizia daquela equipa. E depois, no entanto, fomos por aí afora de empate em empate até à vitória final. E resultou. Portanto, é isso que é importante ter em conta. Eu acho que nós neste momento temos condições para podermos ir eventualmente a fazer um bom campeonato da Europa, mas pode correr mal. Acho que há para aí 6, 7 equipas. Eu neste momento, correndo o risco de, lá está, de se rirem de mim, eu diria 3 equipas acima das outras. São a França, Portugal e a Inglaterra. Com outras 3 numa segunda linha que podem perfeitamente ganhar, que são a Espanha, a Itália e a Alemanha. E depois o resto, temos a Bélgica, temos os Países Baixos, que correndo tudo extraordinário bem, podem lá chegar. Mas dentro destes acho que pode acontecer qualquer coisa, porque lá está, são 90 minutos. Olha, eu não tinha pedido prognósticos, acabaste por ajudar, mas vamos dizer assim, o Pelé toda a vida deu prognósticos e não foi por isso, todos terríveis, e não foi por isso que deixou de ser um grandíssimo jogador. Olha, António, foi um prazer, eu sei que também estamos aqui um bocadinho constrangidos pelo tempo, ficámos aqui na conversa muito mais. Alguns conteúdos até se calhar não publicáveis, temos uma história comum muito, muito engraçada, com momentos bons e maus. E olha, foi um grande prazer. E se vamos começar o Mar de Gente contigo, pá, deixa-me só dizer uma coisa antes de acabar. Diz. É que já agora, já que
quero dizer onde é que estou a fazer. Exatamente, também te ia dar essa. Onde é que podemos seguir os teus conteúdos para quem não te conhece bem? Sim, eu tenho neste momento, no seguimento de tudo aquilo que te dizia há bocado, sobre o futuro e aquilo que eu acho que deve ser a relação cada vez mais pessoal e direta entre o criador de conteúdos e o consumidor de conteúdos, tenho uma newsletter numa plataforma que se chama Substack, que basicamente o que é que garante? Garante que os conteúdos chegam diretamente ao e-mail dos consumidores. O endereço é tadeia.substack.com e quem quiser saber o que é que eu vou escrevendo e vou fazendo, eu assumi que deixei de ser jornalista, porque neste momento para ser jornalista tens que ter carteira profissional, e não é que eu faça nada que pudesse pôr em causa a minha carteira profissional, mas entendi que não devia renová-la, porque acho que a carteira profissional também não faz rigorosamente nada por mim. O facto de a ter, porque infelizmente ela é atribuída a quem se faz as maiores cavalidades, não tanto se calhar em Portugal, mas e também em Portugal. Não é em Portugal, sim. Portanto não sou jornalista, não tenho número de carteira profissional neste momento, continuo a fazer jornalismo, continuo a fazer reportagem, continuo a fazer crónica, continuo a fazer análise estática, continuo a fazer perfis, continuo a escrever material jornalístico. O endereço é esse que te disse, tadeia.substack.com. É dar a mão um salto e ver se gosta. E para mim, olha, independentemente do que tu fizeres na vida, para mim serás sempre jornalista. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, António. E até à próxima. E vocês, olha, vão estando atentos. Vamos ter aí mais ondas neste par de gente. É uma questão de estarem atentos aqui aos nossos canais e espero que gostem.